Semana mais curta, mas estamos aqui para fechá-la e entregar o nosso comentário semanal. Olá, amigos da Focalize, sejam muito bem-vindos ao nosso comentário semanal. Semaninha mais curta, já tínhamos antecipado isso para vocês. Também antecipamos a possibilidade de termos menos volatilidade, menos volume e menos interesse, evidentemente, por ser uma semana de véspera de feriado, aquela semana que antecede também o Ano Novo, que costuma ser ainda mais fraca do que essa, tende a trazer uma movimentação menos intensa para os ativos de risco. Mas o mercado continua funcionando, os ativos continuam sendo movimentados, ainda temos compradores e vendedores entrando diariamente, e isso tem que chamar a atenção. O que apenas gostaria de comentar e salientar para vocês é que fica um pouco mais previsível e expectativas de grande movimentação nessas 2 semanas geralmente acabam não ocorrendo. Nós tivemos uma semana que iniciou com uma notícia não muito boa de uma possível mutação do vírus do Covid que surgiu lá na Inglaterra, que segundo os especialistas poderia ter um grau de contaminação muito mais rápido, 70% mais rápido do que o anterior, que poderia provocar mais uma vez quarentena, lockdown em algumas regiões, estão iniciando novamente lá na Europa. Já se tem notícias, inclusive, que essa mutação poderia já estar no Brasil. Rio de Janeiro já tem depoimento de um possível caso. Enfim, ainda é uma notícia que não se sabe se as vacinas que estão sendo aprovadas agora na Europa, Estados Unidos, elas vão dar conta dessa possível mutação. Isso, sem dúvida nenhuma, acabou trazendo um pouquinho de estresse e até abafou as boas notícias, porque tivemos boas notícias. Tivemos lá na Europa a aprovação de um novo plano, tivemos a aprovação no Congresso americano também daquele famoso plano que ainda estava em votação antes da eleição do Biden. Depois o Biden foi lá, se vacinou para mostrar que confia na vacina, já tem 2 vacinas aprovadas nos Estados Unidos, enfim. Então era um compilado de notícia ruim com boa, trouxe um certo equilíbrio, e quando a gente coloca o nosso gráfico aqui do Ibovespa para ver o que aconteceu, aqui reflete justamente aquela notícia da possível mutação. Tivemos uma pressão vendedora um pouco mais forte aqui na segunda-feira, mas em seguida as notícias boas acabaram superando as ruins e praticamente recuperamos todo o movimento de queda. Ainda não fechou o pregão, estou gravando esse vídeo aqui em torno de 16h30 na quarta-feira e ainda tem 1h30 de pregão, mas como a gente pode ver aqui no volume, deixa eu colocar o gráfico de volume para que vocês tenham uma ideia, olha só a movimentação conforme a minha expectativa. Na segunda-feira ainda tivemos um volume bem significativo, inclusive acima da média, ontem praticamente na média e hoje já um volume muito abaixo, então já aliviando bastante as movimentações, e eu diria que na semana que vem a movimentação deve ficar muito, mas muito próxima dessa movimentação da quarta-feira. Então vocês devem lembrar que eu até deixei desenhado aqui a minha expectativa em relação à movimentação, de uma possível correção como vinha acontecendo, né, que são aqueles movimentos laterais, dá aquela parada, o movimento lateral, a parada, o movimento lateral. Coloquei que a média de 9, que é essa linha pontilhada aqui no gráfico, ela acaba nos trazendo uma referência de suporte para ficarmos atentos, foi justamente onde veio bater, respeitada, inclusive esse desenho aqui eu também deixei no gráfico, que era a expectativa dessa possível lateralização, tanto essa semana quanto na próxima semana, por uma simples questão de fluxo. O nível de entrada de estrangeiros também diminuiu um pouco, ainda muito positivo, mas sem aquela intensidade das 2 primeiras semanas, também normal, também esperado, então não tem nenhuma novidade aqui. E eu só queria chamar a atenção de vocês num detalhe que esse sim exige um pouquinho de atenção da gente, que é o índice de força relativa, o IFR. Tá? Deem uma olhada no que aconteceu aqui. Reparem que após atingir o pico, lá muito próximo do 76, que foi no teste lá muito próximo do topo histórico, houve os 2 dias de correção, sendo que aqui tivemos a correção na segunda-feira um pouco mais intensa, e na retomada dos preços, o IFR não vai na mesma velocidade. Onde eu quero chamar a atenção de vocês, tá? O que acontece na prática?
se porventura o índice continuar subindo, oferecer aqui um pivô de alta, romper a máxima de 119,5, for a 120, 121, 122, e o índice de força não marcar nova máxima e na próxima queda ele montar um pivô de baixa, geralmente nós temos a chamada divergência baixista. O que acontece na divergência baixista? Ela antecipa uma possível mudança de movimento. Tá? Então, significa que acabou a alta? Não, isso é um primeiro sinal que temos que ficar um pouco mais ligados, um pouco mais atentos. Então, plotem lá nos seus gráficos o índice de força, fiquem observando. Se não marcarmos nova máxima e marcarmos nova máxima de preço, eu já exemplifiquei em vários momentos para vocês aqui que essa divergência pode trazer uma mudança dos movimentos. Pode corrigir drasticamente? Lembre que eu comentei com vocês em relação à tendência. O que é uma tendência de alta? Deixa eu botar o gráfico semanal aqui para vocês, fica um pouquinho mais claro para vocês entenderem. Repare o seguinte, nós temos sempre a questão dos topos e fundos ascendentes. Então, fundo ascendente, novo topo, fundo ascendente, novo topo, fundo igual. Aqui não chegou a fazer novo topo, mas pivotou. Repare que no semanal nós ainda estamos com muita folga. E o que acontece no aspecto de preços? Tá? Antes de 100 mil pontos, não muda absolutamente nada da tendência, porque vamos continuar ainda com fundos mais altos. Então, mesmo que iniciarmos uma correção um pouco mais intensa, deixa eu colocar o gráfico das médias aqui, que fica um pouquinho mais claro para vocês entenderem do que eu estou falando. Então, olha só, nós temos a média de 21 semanas, que está aqui em 105 mil, tem a média de 55 semanas, que está aqui em 100 mil. Então, se vier aqui, que foi aqui a linha do pivô rompido, nós vamos ter ainda a média longa de 55 semanas e a cabeça do pivô rompido. Não muda nada a tendência longa, né? São correções absolutamente naturais dentro do movimento. Omega, acredita nesse movimento? Não, não acredito. Eu apostaria com uma correção um pouco mais intensa. A média de 21 semanas, ela vai subir, provavelmente ela vai chegar muito próximo aqui dos 103, 104 mil pontos. Aqui seria, na minha visão, um possível alvo de uma correção intradiária, ou seja, uma correção intermediária ainda dentro de um grande movimento de alta, iniciado já há algum tempo atrás, e que não mudou absolutamente nada. Então, mesmo que o indicador de índice de força relativa lá no gráfico diário, deixa eu voltar aqui o gráfico diário para vocês, aponte a possibilidade aqui de uma divergência e talvez uma correção um pouquinho mais intensa, eu não vejo nada que possa ir muito além dos 105, 106 mil pontos. Apostaria aqui no gráfico diário drasticamente aqui nos 108 mil. Tá? Mas, por enquanto, nenhum sinal, é apenas um clique de atenção. E a boa notícia, pessoal, aliás, a ótima notícia vem do DI 24. Eu venho falando para vocês há muito tempo, eu gosto sempre de plotar a taxa de juros aqui, porque ela também pode antecipar boas notícias. E olha só o que está acontecendo aqui, pivô de baixa no índice, pivô de baixa no DI 24, que é a taxa mais negociada no mercado. Ou seja, provavelmente o índice venha testar a região dos 4,90. E aí voltamos novamente a operarmos abaixo de 5. E aqui até aconteceu essa semana de um cliente que há 2 semanas atrás aproveitou aquelas janelas de oportunidade ainda da renda fixa, né? Conseguiu fechar umas operações de pré próxima de 10% ao ano para 5 anos, conseguiu fechar uma operação de IPCA mais com IPCA mais 5,5%. E hoje ele esteve aqui no escritório para dar mais uma movimentada em algumas aplicações, e quando eu mostrei o que tinha no mercado de taxa de juros de renda fixa, mesmo longa, de 5 anos, as taxas já estavam refletindo o que eu estou mostrando aqui no gráfico para vocês. E aí é que é interessante, ele diz, poxa vida, mas como caiu? Só que ainda estávamos falando de taxa, por exemplo, pré de 5 anos a 8%. Estávamos falando do IPCA mais 4%. Considerando uma Selic de 2%, nós estamos falando de uma taxa muito robusta. Claro que a janela de 2 semanas atrás foi excelente.
E é aqui que eu chamo a atenção de vocês, eu tenho vídeos gravados aqui das oportunidades. Quando essas janelas se abrem, tem que se entrar, porque nem sempre nós vamos ter essa oportunidade. Na verdade, a normalidade é isso aqui que eu estou mostrando para vocês, não aquela taxa. Aquela taxa era normal. Ali tinha um prêmio de risco sendo cobrado por uma série de problemas que o Brasil vem enfrentando no âmbito fiscal. Mas à medida que vai melhorando, vai se passando votações lá no Congresso, que são um pouco mais favoráveis às contas públicas, naturalmente o mercado começa a cobrar um prêmio de risco mais baixo e essas taxas de juros vão baixar. Taxa de juros baixando, equilibrando-se principalmente com a taxa referencial, mais fluxo para ativos de risco. Então, o componente que ainda mantém aquela chama acesa, por que eu acho que 2021 ainda vai ser muito bom para a renda variável, mesmo tendo correções intradiárias? Porque o contexto da economia está me mostrando isso. Primeiro foi a informação da volta dos estrangeiros, né? Essa informação ela é matemática, só você olhar para o fluxo. Pode me dizer, é capital especulativo. Ou seja, até é, mas não sai tudo de uma vez só. Então isso aqui dá sustentação. As taxas de juros voltando à normalidade. Olha o segundo patamar aqui para a gente ficar bastante atento, que é o dólar futuro. Vamos dar uma olhadinha como é que se comportou o dólar futuro essa semana. O dólar futuro, lembrem que eu tinha comentado que poderia dar aquela repicada, né? Na minha visão, eu não acreditava nesse momento um dólar abaixo de 5. Então ele poderia repicar. Ele fez o repique, está na média de 21 períodos, foi até o topo rompido, só que aqui é o contraponto da notícia ruim, porque se ele monta pivô de alta, o dólar atrapalha um pouquinho. Se ele segura nessa resistência, ele vai seguir na lateralidade, ou seja, então ele não passa a ter uma influência nem negativa nem positiva, mas nesses patamares, entre 5, 5,15, 5,20, é outra coisa do que está lá no 5,80. Então, mais um componente que corrobora com a tese para um 2021 muito interessante para ativos de risco, ativos de renda variável. Muito bem, e como é que estão as coisas lá nos Estados Unidos? Também teve um comportamento muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil. Inclusive, no dia de hoje, as bolsas estão voltando a flertar com o topo histórico. Então, tanto Dow Jones, S&P, Nasdaq até já deu uma beliscadinha para cima. Então, estamos alinhados também até nesse sentido com as principais bolsas do mundo. Pessoal, não pensem que se livraram de mim ainda esse ano. Na semana que vem eu tenho uma surpresa bem legal para vocês. Nós vamos fazer no dia 30, na quarta-feira, que vai ser o último pregão do ano. A partir das 16 horas, nós vamos fazer o fechamento ao vivo aqui com vocês, aqui no YouTube. Vai estar eu e o Júlio. E aí você, inclusive, pode interagir com a gente vai abrir o chat para a gente trocar uma ideia. Então vamos fazer uma folia aqui com vocês, vamos dar aquela passada, uma geral do que foi o ano, vamos tentar dar uma visão para 2021 para vocês, ao vivo, e será uma satisfação que você esteja com a gente. Se está inscrito no canal, você será notificado no momento que a gente abre a sala. Se não, vou pedir para o pessoal programar um e-mail para próximo das 16 horas para lembrá-los que a gente vai estar ao vivo para fazer o fechamento aqui com vocês, ok? Pessoal, eu não sei que dia você está vendo esse vídeo, se é véspera de Natal, se é Natal, depois de Natal, independente disso. Espero que você tenha tido um ano maravilhoso. Espero que você tenha conseguido, mesmo com poucos familiares, tendo em vista a situação que o Brasil está vivendo nesse momento, mas eu tenho certeza que alguns familiares você conseguiu reunir. Espero que seja uma noite, ou tenha sido uma noite maravilhosa, fantástica, de muito amor, muita paz, que é o que representa esse momento todo. A gente está num momento sempre de repensar no final do ano, ver como é que foi tudo e já se planejar para o próximo ano. Então desejo um ótimo Natal e espero todos vocês na quarta-feira, a partir das 16 horas, aqui no nosso canal, para o nosso fechamento anual ao vivo, e terei a maior satisfação de tê-los com a gente. Grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!